Nós gostaríamos de saudar a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um Família, um Projeto de Deus. O nosso tema hoje é: as nossas filhas serão como pedra de esquina. Aqui comigo, o pastor Guilherme, a paz do Senhor Guilherme. Paz do Senhor, pastor Marcelo, aos irmãos, amigos que estão assistindo. É uma alegria estarmos novamente juntos neste programa. E sempre recomendamos que o senhor, a senhora, primeira vez talvez esteja assistindo pela TV Manaim, que também siga o nosso canal no YouTube e também ali você possa fazer os seus comentários, talvez expressar uma experiência ou de uma igreja que você participa, que nos traz alegria em saber que os irmãos estão nos acompanhando neste programa. Eu gostaria, antes de entrar no assunto, mandar um abraço a algumas meninas, porque hoje o tema fala, né, as vossas filhas, a Esté, a filha aqui do Josias, aqui da rádio, e também um grupo de jovens que saíram há pouco tempo da classe, de adolescentes, e que estão dando assistência à Igreja de Cruz do Campo 1, que estão fazendo um belo trabalho, que o Senhor tem abençoado muito. Então vamos ao nosso assunto, Guilherme, o texto. O texto do tema de hoje está no Salmos, de número 144, verso 12. A parte final diz assim: para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina, lavradas como colunas de um palácio. Guilherme, eu acho que nós poderíamos começar falando, antes de entrar muito no texto, destacar o seguinte: essa é uma promessa maravilhosa que está na palavra acerca dos nossos filhos. Né? Que nossos filhos, nossas filhas serão como pedras de esquina. É importante, porque na palavra de Deus há uma coleção de promessas que diz respeito aos nossos filhos e que diz respeito àqueles que criam seus filhos no temor do Senhor. Primeiro, que é importante conhecer essas promessas, porque as promessas é a chave que nos tira do desespero. Glória a Deus. As promessas do Senhor na palavra é aquilo que acalma o nosso coração na tempestade. Quando você está numa situação meio de desespero e você lembra daquela promessa e você se agarra nela e você crê nela, ela vai acalmar o seu coração e vai te dar forças para trabalhar. Mas há um outro ponto importante de você conhecer as promessas. Porque as promessas de Deus são para serem guardadas e usadas em oração. Tanto as promessas bíblicas, como aquelas promessas que Deus fez individualmente a você, pai, a você, mãe. No momento de oração, no momento difícil, o Senhor fez uma promessa acerca da sua filha, fez uma promessa acerca dos seus filhos. Guardem essas promessas e usa na oração, mas não usar como uma forma de cobrar a Deus, mas como uma confissão de fé. Porque quando você na oração usa a promessa que Deus te fez, você está orando na palavra, você está orando na profecia, e essa oração encontra um lugar na presença do Senhor. E a promessa, né, pastor Marcelo, ela é algo que Deus nos dá. Quando Deus nos promete, ou quando Deus faz promessa, essa promessa ela sai da eternidade. E se ela sai da eternidade, ela tem vida, ela é geradora. Toda vez que você lembra dessa promessa, você está gerando vida. Ou seja, a promessa está viva no seu coração. Do senhor, da senhora, dos pais que nos assistem. Então, não esqueçam ou não deixem cair no esquecimento as promessas que Deus fez acerca dos vossos filhos. Porque naquela circunstância difícil, e todo pai passa por isso, e há pais assistindo passando por isso, em que você sente que não está conseguindo. E há uma angústia que é como se estivesse escorregando pelos seus dedos. A chave que vai te tirar desse sentimento, desse até desespero às vezes, é lembrar da promessa. Não, o Senhor fez uma promessa. O Senhor falou isso comigo. Então, se eu fizer a minha parte, a parte dele é certa. Mas agora vamos entrar no texto, que é uma promessa extraordinária, né? E as vossas filhas serão como pedras de esquina. Lógico que nós temos sempre irmãos
que estão assistindo, que podem ser novos na fé, que podem conhecer pouco a palavra, porque hoje essa é uma expressão mais tão comum na engenharia de hoje, nas construções de hoje. Então vale a pena lembrar que na época bíblica, as casas elas eram feitas de pedras com argila. Então você ia pegando pedras lavradas, que são pedras lavradas, são pedras trabalhadas. Então você ia colocando pedras sobre pedra. E você usava entre elas uma argila que ia dar liga a essas pedras. Então o que era a pedra de esquina? Ela era chamada de algumas formas, pedra de esquina, porque ficava na esquina mesmo, entre as paredes. Por isso também chamada pedra angular, porque ela ficava no ângulo da parede, ligando duas paredes. Também chamada pedra principal, porque era a primeira a ser colocada, e pela sua importância, porque por ela as outras eram alinhadas. E aqui, Guilherme, podemos falar desse primeiro aspecto desta pedra. Ela era a principal, porque ela era a primeira a ser colocada, ela ficava no ângulo, na esquina. Então todas as outras pedras iam sendo alinhadas por ela, tanto dessa parede como a de cá. Então elas iam sendo alinhadas, tanto para cima como para baixo, horizontal e vertical. Então olha que promessa extraordinária para a gente poder falar sobre isso aqui agora. O Senhor está prometendo que se nós criarmos nossos filhos no Senhor, na palavra, se nós criarmos nossos filhos no temor ao Senhor, e muitos outros vão se alinhar por eles. Exatamente. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque o Senhor, Ele está contando conosco, pais, os irmãos, os pais que estão assistindo, Ele conta com o senhor, com a senhora, como um instrumento de solidificar esse projeto de Deus na vida do homem, que é a família. Então, olha a responsabilidade dos pais, mas a responsabilidade ela vem com a promessa e a bênção de Deus. Se você criar os filhos como pedra, o Senhor tem uma promessa, pedras de esquina, eles vão ser referência na vida de muitos, na vida deles em primeiro lugar, na vida da família deles, que eles vão um dia crescer, vão constituir família, mas ainda na fase jovem, na fase de adolescência, eles também vão ser referência. E por que não dizer que eles já são referências na infância? Exato. Não é? Já são. E às vezes a gente observa exemplos dentro da igreja de crianças intermediários, são tão pequenos, mas já são pedras de esquina. Verdade. Na escola, com os familiares que às vezes não conhecem o Senhor ainda, eles têm o testemunho deles que baliza a vida de muitos adultos. É verdade. Não é? Então, o Senhor, Ele quer que estejamos atentos a isso, que nós, como pais, estejamos trabalhando para que os nossos filhos cresçam sendo uma referência. Você sabe que eu ouvi um testemunho de uma adolescente, e ela foi contar um testemunho ali, de que os colegas dela na escola, hoje esses adolescentes falam muito palavras torpes, né? Muitas palavras realmente inadequadas, de baixo calão e tudo isso. Mas aí, quando ela está presente na turma, ninguém fala. Que coisa. Porque sabe que ela não fala, por respeito. Que coisa. Aí ela foi contar o testemunho que elas estavam juntos e um lá, que não conhecia muito, soltou um palavrão. Uhum. Aí a outra falou assim, opa, não fala, ela está aqui, você não sabe que ela não gosta que fale? Aí a colega repreendeu o amigo, porque você não pode falar, você sabe que ela não gosta, que quando nós estamos aqui com ela, a gente não usa essas palavras, ou seja, os outros se aliando por ela. Ali ela estava como pedra de esquina. E os outros a usando como referência sobre o que deve e o que não deve falar. Porque se puder até colocar uma imagem de uma pedra de esquina no ângulo, a pedra angular. Porque se uma pedra estiver fora, você percebe, ela está desalinhada. Sim. Então você vai alinhando. Um adolescente, um dos nossos meninos, até intermediário, na verdade, na escola, dando aula sobre a Páscoa. E aí cordeiro, coelho e ovo de Páscoa, que não tem nada de errado no sentido de... Não é errado no sentido bíblico, está tudo errado, no sentido de recriminar ninguém.
Mas, biblicamente, não é essa a Sim. história. Então, a professora foi contando esse negócio de ovo de Páscoa e ele pediu a palavra. Não, a Páscoa na Bíblia começou a falar. Foi o cordeiro, ele estava no Egito, Deus tirou do Egito e tal. E aí todo mundo gostou da história, ele se empolgou também, foi contando aquela história, com aquela emoção toda, o sangue saiu e morreu criança e no outro escapou. E depois todos agora, quando ia falar, não tia, não é isso não. Ou seja, ali ele foi pedra de esquina. Que maravilha. Ele alinhou o entendimento de todo mundo ali. Então, essa é uma promessa maravilhosa, porque isso fala também, né, Guilherme, de influenciar e ser influenciado. Exatamente. Porque a pedra de esquina é a pedra que influencia. Então, ela não vai se alinhar pelos outros. Qual é a promessa que o Senhor está nos fazendo? Não, vossos filhos, eles não vão se alinhar pelo ímpio, pelo oprimido, pelo artista que não teme a Deus. Não, eles não vão se alinhar por essas pessoas. Não, ou eles vão ser influência. Exatamente. Eles vão influenciar e não vão ser influenciados, né? E olha, pastor, que a influência do servo no espírito, ela é sólida. Quando um servo como esse intermediário e essa adolescente, tantos outros servos de Deus, quando a influência deles ela é operada e é pelo Espírito, porque nós somos templo do Espírito, essa influência ela fica marcada nos corações, como da turma desse intermediário ficou marcada. É verdade. E então não é uma influência que hoje é uma, amanhã a moda muda, é outra, não. A influência da palavra de Deus, ela é sólida, ela é firme, ela permanece. Então, que coisa maravilhosa. Por quê? Às vezes um adolescente, um intermediário ou até um jovem dos nossos filhos, em algum momento ele vai influenciar alguém. Pode ter certeza, ele vai influenciar. E se ele influenciar pela palavra, aquele colega dele, aquele amigo, ele vai ficar com isso marcado. Vai mesmo. Eu lembrei de uma experiência de um companheiro nosso, esses dias nos contou que ele estudou na juventude com um colega, fizeram amizade, os anos se passaram, esse companheiro é um servo de Deus, ele até é pastor hoje, e ele nos contou que ficou sabendo de um colega dele que estava acamado, numa situação muito delicada. E o colega dele, para a situação, para os irmãos tomarem conhecimento, estava num estado tão grave que ele não consegue mais falar, se mexer nada. Mas ele consegue se comunicar pelos olhos, o piscar. E este pastor tomou conhecimento, procurou os familiares, falou, vamos lá em casa fazer uma visita, você estudou com ele e tal. Não, tá bom. A mãe, quando falou que essa pessoa ia lá visitar o enfermo, ele ficou numa alegria, ele piscou os olhos, ele reagiu. Que bonito. O pastor foi lá orar por ele, ele se lembrou da amizade que eles tiveram e do exemplo, e a alegria dele era agora em receber esse grupo. Foi até um grupo de jovens lá, junto com o pastor, porque ele não se esqueceu, a mãe ali testemunhou para os irmãos, olha, ele não se esqueceu de vocês, dos louvores que vocês vieram cantar e da amizade lá do passado. Ou seja, os jovens, como pedras de esquina, os filhos, eles vão deixar marcas que não vão ser removidas. Você sabe que essa oração é uma oração que nós deveríamos fazer como pais. Porque nós sempre oramos assim, Senhor, que o nosso filho possa ser uma bênção. É uma oração que não pode faltar. Sim. Mas eu acho que nesse programa talvez possa estar nascendo, e creio que muitos pais já fazemos isso, mas acrescentar nessa oração o seguinte: faça com que o meu filho seja uma bênção para os seus amigos. Faça com que a minha filha seja uma pedra de esquina no prédio, no bairro, na escola. Senhor, faz ele ser uma bênção para os meus amigos. Ou seja, no lugar dos amigos, seria a pedra de tropeço na vida deles. Eles serão a pedra de esquina para os seus amigos. Olha que diferença extraordinária. Que coisa, hein? Né? E ele vai edificar. O servo edifica, vai construir sempre. Teve uma jovem que
procurou uma das jovens da igreja e perguntou assim, você é diferente, porque elas ficam aquela coisa toda de jovem, e eu vejo que eles te respeitam. Eu queria ser igual a você, ou seja, ali estava uma Maravilha, hein? pedra de esquina. Agora, Guilherme, a gente não pode deixar de falar. A promessa é maravilhosa. Todos nós aqui já estamos desejosos. Acho que nossos filhos sejam isso. Acho que é um sonho de todo pai. Que o seu filho tenha liderança, seja um líder, que ela seja uma referência. Mas qual é a parte do pai aqui? Tem a parte do pai. Quando diz assim, e as vossas filhas serão como pedras de esquinas, como pedras lavradas. Então, você não pegava a pedra bruta e colocava numa construção de uma casa. Há uma construção sendo feita. A vida é uma construção. A história do homem é uma construção. E o Senhor quer separar um papel importante para os nossos filhos nessa construção. Agora tem uma parte, não é a pedra bruta, cheia de quinas, cheia de pontas, e você coloca numa casa. Imagina que coisa, situação. Primeiro que a parte de arquitetura ficaria uma coisa muito feia. Uhum. Então, essa pedra precisava ser trabalhada, ou seja, as quinas tinham que ser tiradas. Exato. Ela tinha que colocar nela a forma, como por certo já apareceu na imagem, dela ter aquele formato para dela sair, ela ligar duas paredes. Então, o edificador da época, ele pegava essa pedra e trabalhava, né? Lavrar é trabalhar, é tirar as quinas, tirar as pontas. Então, essa agora é a parte do pai. Se nós queremos essa promessa, os filhos precisam ser lavrados. E vamos fazer aqui uma análise rápida, né? Não é fácil lavrar uma pedra, não é? Hoje nenhum de nós tem conhecimento. No passado as pessoas tinham, mas mesmo assim não era fácil. Não é fácil, não. Você falar que você vai lavrar um pedaço de madeira e uma pedra, todos ficariam com a madeira, que os instrumentos, né? Mas há a possibilidade, pela promessa de Deus, nossa, mas meu filho é uma pedra bruta. Meu filho é uma pedra bruta, um coração. Não. No Espírito, na oração, na sua insistência, na sua busca, aos pés do Senhor ele vai ser lavrado. E olha que coisa extraordinária. Um dia você vai ver como ele era e a referência que agora ele é para os seus colegas, até para familiares. E ele vai ser lavrado de uma forma tão maravilhosa. Lavrar não é fácil, né? Como nós falamos aqui. Requer insistência, requer cuidados, requer ali a forma para não sair, para não se perder a pedra. Não pode ser na pancada, não é? Não pode ser, mas ela tem que ser no Espírito. E um dia ele vai ser uma referência. E é interessante, a pedra de esquina era referência de ambos os lados. Um dia ele vai ser uma referência na vida espiritual e na vida profissional, na vida material. Ele não, não, você é só espiritual, você é um fracasso na vida sentimental ou na vida profissional, intelectual. Não, os nossos filhos, eles são uma bênção. Na vida espiritual, mas na vida intelectual, material, eles vão ser bem-aventurados. Lavrar o caráter, trabalhar a personalidade da criança. Isso aí. Trabalhar a vida espiritual, ensinar a ser espiritual, tudo isso se aprende. Ensinar a buscar o Senhor, lavrar como filho, ir tirando as quinas, para que ele possa ser uma pedra diferenciada no sentido espiritual, profissional, no comportamento, na educação. E nós gostaríamos de encerrar aqui na igreja falando de uma outra característica da pedra de esquina. Como ela era a pedra principal, lógico que tem muita coisa para falar. Podemos abordar esse tema. Isso. E depois, muito bom. Semana que vem nós voltamos no outro aspecto. Eu até já vou aproveitar antes de falar do último tema aqui. Depois nós vamos cantar um louvor, vamos orar aqui com as famílias. Aqueles que estão assistindo ao vivo, quando acabar aqui o programa, aproveita esse momento e faz o seu culto no lar. Muito bom. E lava as pedras de esquina que estão na sua casa. A outra característica da pedra de esquina é que também era chamada de pedra principal ou a primeira, porque ela era a primeira colocada.
porque todas as outras vinham depois. Exato. Porque todas as outras iam se alinhar por ela. Então ela vinha primeiro. Então já ia uma promessa maravilhosa, que os nossos filhos serão cabeça e não cauda. Glória a Jesus. Vão estar por cima e não por baixo. Só quer dar a eles, que se nós fizermos a nossa parte, hoje é um programa muito voltado a promessas de Deus. Maravilha. Se nós fizermos a nossa parte, lavrarmos as pedras, educarmos e criarmos um bom homem, uma boa menina, um servo de Deus, um bom caráter, lavar o caráter, a personalidade, a índole deles, eles serão pedra principal. O Senhor vai ter um lugar especial para eles onde eles estiverem, um lugar de honra, não por cauda, mas por cabeça. E outro aspecto, que quando eu colocava ali a pedra principal, as outras iam sendo colocadas sobre ela. Então a construção começava. Por isso que tinha que ser, né, Guilherme, uma pedra forte. Exato. Ela tinha que ser uma pedra firme, não é verdade? Uma pedra, ela não podia ser qualquer pedra, ela tinha que ter força, ela tinha que ter rigidez, porque se ela não tivesse essas características, ela ia se deteriorar ou ela ia ruir. Então, nós temos como instruir os nossos filhos para que eles sejam fortes, não na razão deles, na força humana, mas fortes no Senhor. Sabendo que o Senhor é a força deles, como o Senhor é a nossa força, como pais, o Senhor é a força dos nossos filhos. E os nossos filhos não serão, há muita crítica sobre a geração que nós estamos vivendo, essa geração mais nova, né, que eles falam, essa geração é fraca. Não, essa geração tem servos, tem servas, tem meninos e meninas fortes, porque há pais que estão orando, guardando a promessa, e eles vão ser fortes na faculdade, na constituição do seu lar, fortes dentro da casa do Senhor, sendo instrumentos de salvação, de bênção. E essa pedra tinha que ser forte por uma característica óbvia, para suportar peso. Suportar peso. Porque quando as demais pedras iam sendo colocadas sobre a parede, a questão até de física, o peso, pelo ângulo que ela estava, incidia muito peso sobre ela. Sim. Então, essa é a promessa do Senhor para os nossos filhos, para nossas filhas, que o Senhor tem esse lugar especial para eles. Amém. Mas que nós temos que trabalhar no Senhor o caráter deles, a vida espiritual deles, para que nesse lugar que o Senhor os vai colocar, que eles serão colocados, eles possam suportar o peso. Exato. O peso da responsabilidade, o peso de ir na vida profissional, em alguma questão, ter algum diferencial. O peso vai vir sobre eles. O que o Senhor está querendo mostrar, irmãos? Que o Senhor quer que nossos filhos sejam fortes, para suportar o peso do chamado, o peso das responsabilidades, o peso, muitas vezes, do sucesso e o peso do fracasso que vai levar ao sucesso. O peso do chamado do Senhor para falar algo. E nós cremos nessa promessa da parte do Senhor. E nós podemos agora olhar para a palavra de Deus e ver adolescentes e ver jovens que foram pedras de esquina. Exato. O menino Samuel, o filho de Ana, tão pequenininho lá no templo, com Eli, mas que foi forjado para ser uma pedra de esquina e teve que suportar o peso de ser um profeta em Israel, o peso de profetizar para Eli, mas a casa não desabou, porque o Senhor fez daquele menino forte no Senhor. O adolescente Davi, que não tinha medo de leão, não tinha medo de urso, que enfrentou gigante, porque o pai, de quem é esse menino? De quem é filho desse menino? De Jessé. Jessé tem algum mérito, porque a Bíblia sempre fala, a raiz de Jessé, algum mérito tem ali, que não está na Bíblia, mas que dá a entender. Jessé forjou do filho dele uma pedra de esquina que suportou o peso de ser rei de Israel e não desabou. Então, nós aguardamos no Senhor essa promessa, que o Senhor faça dos nossos filhos pedras fortes que suportem o peso daquilo que o Senhor um dia vai colocar sobre eles. Lembramos também da serva Esther, não é? Esther, numa situação ali decisiva, mas ela teve
a solidez, não é, de se posicionar, e o Senhor abençoou ela e o povo hebreu. Amém. Não é? Que tenhamos muitos servos assim. Não é? Irmãos, nós precisamos agora orar por isso. Orar por isso. E o segredo vai ser para eles, para que os nossos filhos, para que as nossas filhas sejam pedras de esquina. Vai ser necessário que eles entendam e aprendam que Jesus vai ser a pedra de esquina deles. Nós vamos ouvir este louvor na harpa e fazer dele a nossa oração, e ao fim vamos orar encerrando. Pedra de esquina, rocha eterna, fonte de vida, de paz e amor. Pedra de esquina, rocha eterna, fonte de vida, de paz e amor. És nosso escudo, nosso galardão, és nosso refúgio, nossa salvação. És nosso escudo, nosso galardão, és nosso refúgio, nossa salvação. Pedra de esquina, rocha eterna, fonte de vida, de paz e amor. Pedra de esquina, rocha eterna, fonte de vida, de paz e amor. És nosso escudo, nosso galardão, és nosso refúgio, nossa salvação. És nosso escudo, nosso galardão, és nosso refúgio, nossa salvação. Senhor Deus, que o Senhor possa se lembrar das nossas filhas, dos nossos filhos, e façam deles, Senhor, pedras fortes. Que o Senhor possa trabalhar no caráter, na índole, na personalidade dos nossos filhos, e que na construção da vida o Senhor os coloque em um lugar especial. Faça deles, onde estiverem, pedras de esquina, que eles venham influenciar e não ser influenciados. Que a bênção, que a palavra do Senhor na vida deles possam fazer com que muitos possam se alinhar ao Evangelho que está dentro deles. Guarda-os, e assim te glorificamos e encerramos abraçados a esta promessa, em nome de Jesus. Assim encerramos. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e a paz do Senhor.